Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé. Na semana passada, falamos sobre as perseguições que a igreja estava enfrentando do ano 100 ao ano 300, mas a perseguição que veio de fora. Agora, e dentro? Será que teve algumas dificuldades? Pois é, teve. E a primeira dela era os legalistas. Pessoas que queriam cumprir a lei para ser salvo, ou seja, os judaizantes. Pessoas que queriam fazer com que os cristãos como um todo seguissem a lei de Moisés para que fossem salvos, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Possivelmente você já ouviu bastante disso nas cartas de Paulo, principalmente há muito combate a isso. Mas teve outras, por exemplo, gnosticismo. Se você nunca ouviu falar, não tem problema. Gnosticismo vem de gnose, né? A ideia de conhecimento. Então por aí você já percebe que é uma coisa mais filosófica. E ele tem esse movimento muito forte esse movimento foi o pior, que quase derrubou o cristianismo. O cristianismo quase juntou o gnosticismo. Muitos líderes se juntaram a essa ideia do gnosticismo. E o que eles pregavam? É algo muito simples, que a matéria ela é má e o espírito é bom. Pense bem, a matéria corpo é má, mas o espírito é bom. Logo, um espírito bom não pode habitar um corpo mau. Como é que você resolve isso? De duas formas. Ou no flagelo, você fica batendo, espancando o seu corpo mau para que ele melhore, ou você se entrega de vez a tudo que o mundo oferece para que assim você acabe com seu corpo para salvar a sua alma. Pois é, essa segunda parece muitos anos que estamos vivendo, né? As pessoas estão se libertando como se fosse a melhor coisa do mundo, fazer um monte de coisa e como se isso não tivesse problema algum. O que eles pensavam então de Deus? Eles pensavam algumas coisas, mas o criador da matéria, né, que seria Javé, do Antigo Testamento, ele é chamado de demiurgo, né, um Deus que cria as coisas más. Na verdade, tudo era uma criação da emanação. Então, à medida que a emanação ficava ali mais ou menos, começou a criar matéria e esse Deus demiurgo que criou então a matéria de fato. E aí explicava que, né, esse demiurgo era o Deus do Antigo Testamento e aí, né, tem Deus do Novo Testamento que é Espírito e esse é bom. Pois é, se você já ouviu isso, é dos nossos amigos aí gnósticos. Eles adotaram uma outra doutrina também, conhecida como docetismo. Não é a doutrina dos doces. Calma, eu sei que já deu água na boca aí. Mas docetismo vem da palavra dokel, que significa parecer. Então, como eles resolvem, como eles explicam Jesus? Então, Jesus ou era um fantasma, né? Porque lembra, matéria má? Então, Jesus ou era um fantasma com aparência, docetismo, a aparência de um corpo, de uma matéria, né? Isso é docetismo, ele parece, né, uma matéria, mas não era, ele é um fantasminha, o amiguinho camarada, ou Cristo tomou o corpo de Jesus por pouco tempo, entre o batismo e o começo do sofrimento, né, o começo do sofrimento na cruz. Ou seja, quando começou a sofrer na cruz, o Cristo sai do corpo, porque o corpo vai sofrer, abandona Jesus ali para morrer na cruz. Então você tinha uma das duas para aceitar. Parece bizarro? É muito bizarro, mas é isso que eles acreditavam e isso influenciou muito os primeiros cristãos. Jesus veio... Qual foi o papel de Jesus, né? Ele veio ensinar como podemos nos salvar num processo intelectual de gnose, de conhecimento, certo? Então por isso quando alguém fala eu sou agnóstico, ele está dizendo o quê? Que ele não crê em nada, porque ele não tem conhecimento e sobre aquilo que ele não sabe, ele não crê. Por isso que agnosticismo, por exemplo. Tem um cara nesse período, né, um nome muito marcante, que é Marcion. Esse nome ele é muito marcante porque
ele atrapalha tanto o cristianismo que o cristianismo tem que se defender, e se defendendo ele cria muita coisa boa. Marcion, ele só aceitava o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, também escrito por Lucas, e 10 epístolas com o nome de Paulo. Então, se não tivesse o nome de Paulo, não servia para ele. Obviamente, ele foi expulso da igreja e ele acabou fundando a sua própria igreja. Então, ele já fez o quê? O que a gente chama de cânon. Ele fez sua própria Bíblia. Ele recusou todo o Antigo Testamento, obviamente, porque lá está o Demiurgo, né? E ele só pegou aí o Evangelho de Lucas, Atos e 10 cartas de Paulo. Então ele fez seu cânon. E aí a igreja teve que responder, e a gente vai falar isso mais para frente. Teve também, além do gnosticismo, teve o maniqueísmo. Não é doutrina dos manequins. Imaginei você já pondo uma roupa no manequim querendo provar. Não é isso. Veio de mani ou maniqueu. Esse rapaz que dá então esse nome maniqueísmo. A doutrina deles era o homem primitivo era puro, certo? Então quando nós nascemos puro, sem defeito, sem mácula, maravilhosos. Vindo por uma entidade pura que seu superior, que era o chefe da luz. Então o chefe da luz criou uma mulher pura, que dessa mulher gerou homens puros. Em contrapartida, há também um reino de trevas. Esse reino de trevas que engana esse homem puro, por isso que o homem não é tão puro assim. Olha só. A salvação desse reino das trevas só dava para salvar de uma forma, na exposição à luz. E quem era a luz? Nota 10, Jesus. Tá vendo como as bizarrices têm um pouco de verdade nisso tudo? Pois é, porque nós sabemos que só dá para se libertar, só dá para ser salvos em Jesus. Mas não com essa ideia bizarra que nós éramos puros e houve um reino das trevas que nos manchou. A gente tem o pecado original em nós. Havia ritos para essa libertação também, então não era só, vou chegar, vou me confessar a Jesus, não. Tinha seus ritos. Os mais iluminados, e esse tipo de pensamento favoreceu muito o sistema de sacerdote como pessoas mais puras e santas, né? O clero, como nós chamamos, e os cristãos medianos, razoáveis. Porque esses mais iluminados seriam a casta sacerdotais. E os menos seriam o povo que é menos iluminado, então, o povo que não precisa saber da Bíblia, o povo que precisa de mais, mas esses são os bons. Então começa a viver uma divisão entre crentes mais espirituais e menos espirituais a partir desse pensamento maniqueísta. E nós sabemos que não é porque alguém é pastor ou alguém que está chegando agora na comunidade que é um melhor que o outro. Todos somos iguais em Jesus, a diferença é a caminhada que nós temos com Ele, e isso nos dá mais intimidade ou não, à medida que nós nos relacionamos com o Pai, e não tempo de casa, né? Não é um emprego isso aqui. Gnosticismo, maniqueísmo, neoplatonismo, esse com certeza você já ouviu falar, porque tem a ideia do Platão. Platão trouxe muito misticismo, esse neoplatonismo, para dentro do cristianismo. Então, o neoplatonismo dizia que nós fomos criados através da emanação transcendental. Nossa, o que significa isso? Que o transcendente começou a soltar a divindade, digamos assim, a emanar coisas dele, e aí nós fomos sendo criados. E aí vai dizer que, quanto criação, nós temos a razão, e essa razão alcança a liberdade, ou seja, você só alcança a liberdade pela razão, quando a razão manifesta o amor. Isso é bonito, mas não é verdade. A razão não tem capacidade de libertar ninguém. O que liberta é Jesus. Já estou fazendo apologética aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Havia o misticismo epistemológico. O que significa isso? Calma. É a forma como se conhece a Deus. O conhecimento vem pela intuição ou pela iluminação espiritual. Percebe como é muito misticismo, é muito obscuro, né? Pela intuição,
muito obscuro. Pode ser também metafísico, onde o espírito do homem está sendo absorvido misticamente num ser divino através das experiências sucessivas. Por exemplo, quem crê nisso? O budismo. O budismo tem essa filosofia de que à medida que você vai se esvaziando de si, que tem uma entidade que vai te sugando para ela, você chega no nirvana e você vai tendo experiências sucessivas. Essa é a ideia. E também tem um misticismo ético-espiritual, e esse tem a ver com o cristianismo, porque o indivíduo se relaciona com Deus como? Através da sua identificação com o Cristo e a atuação do Espírito Santo. Então, é a Trindade agindo no ser humano. O Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos apontando a Jesus, nos levando até Jesus. Jesus nos pegando e nos levando através dele, porque ele é o caminho até o Pai. E nesse relacionamento que nós estamos. Esse seria o misticismo ético-espiritual. Ok? Eu sei que é um pouco complicado, mas é importante a gente saber disso, já que nós estamos estudando a história da igreja e as dificuldades que isso estava dentro da igreja, isso não estava fora. Isso pegou os cristãos e todos estavam começando a pensar, ou muitos no gnosticismo, alguns no maniqueísmo, outros nesse neoplatonismo. Teve erros teológicos? Sim, também. Por exemplo, o montanismo, ele buscava combater a dependência da liderança humana ao invés da dependência do Espírito Santo. Isso é bom, porque toda vez que há uma liderança que ela é às vezes até superior à Bíblia, isso é preocupante. Isso é muito preocupante, na verdade. Então, ele estava tentando combater isso, mas foi o grande problema? Que ele foi para um lado muito ruim. Montano, por isso montanismo, ele se colocou como um advogado, como se fosse assim, o Espírito Santo falava através dele e ele como se ele tivesse a autoridade dos apóstolos. É interessante porque hoje nós temos no Brasil, não sei por onde anda essa igreja também, uma igreja que diz que uma mulher, a fala dela tem a mesma autoridade de um apóstolo, a dona Ellen White. Você deve saber qual igreja eu estou dizendo, mas isso é uma baita no heresia, um erro teológico gigantesco. O cânon fechou, os apóstolos tinham autoridade apostólica para escrever, o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Depois dele, mais ninguém, cessou. Porque imagina só, nós escrevendo até hoje, quanta bobeira não teria? Nem o cristianismo existiria. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, que estavam no meio da igreja. Não estava fora, estava lá no meio. E tem uma igreja que acredita nisso, que é a Ellen White. Os escritos dela têm validade como do apóstolo Paulo, como do apóstolo João. Enfim, não tem, tá? Desculpa, meus irmãos, mas não tem. Eles acreditavam que Jesus viria naquele tempo, então estava ali, É como quase dando data, entendeu? Também porque ele dizia que tinha revelação, então aí começa a bobeira, Foi combatido no Concílio de Constantinopla em 381. Não vou falar muito sobre isso porque é um pouco depois, e aí a gente vai falar depois sobre os concílios, e aí você vai entender um pouco mais sobre essa ideia de concílio. E todos eles foram considerados pagãos a partir de 381. Teve também o monarquianismo, Eles seriam um unitarianismo primitivo. O que significa isso? Quantos deuses existem? Pensando na Bíblia. Certo? Há Deus. Só que, como você explica Jesus? Como você explica o Espírito Santo? Então, esses caras, eles negavam a divindade real de Jesus. E aí depois você viu um cara chamado Sabélio, que ele falava de 3 manifestações do mesmo Deus. Para você entender melhor, imagine eu tenho minha mãe, então eu sou filho. Eu tenho meu filho, então eu sou pai. Eu tenho irmão, então eu sou irmão. Então em mim habita o filho da Dona Maria, o pai do Ian e Isabela e o irmão do Fábio e da Kátia. Eu tenho papéis diferentes, mas no mesmo corpo.
Então, era assim que eles explicavam o Espírito, a Trindade. Ou seja, não havia Trindade. Foi Deus que se manifestou, o Deus Pai que se manifestou no Antigo Testamento, o Criador. Depois, ele se manifestou, o mesmo Deus, no Novo Testamento, redimindo. E depois, eles morreu e ressuscitou. Depois veio o mesmo Deus, na forma do Espírito, para consolar. Pois é uma forma de explicar, mas uma forma errada, porque nós cremos num Deus Pai, que não é Deus Filho. E nós cremos num Deus Filho que não é Deus Pai. E nós cremos no Espírito Santo. Eu vou colocar aqui do lado, senão vai achar que é menor, né? E no Espírito Santo, que não é o Pai nem o Filho. E nem o Pai é o Espírito. Entendeu? São 3 pessoas diferentes, mas um Deus só. Complicado, mas isso é questão de fé, porque explicar a Trindade é muito complicado. Só dá para entender quando você esquece esse negócio racionalista de que 1 mais 1 mais 1 são 3 e entende pela fé que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Ufa, muita coisa. Nós estudamos as perseguições externas na semana passada e as internas essa semana. E agora, para finalizar, 3 perguntas. Primeiro, o seu corpo é ruim e seu espírito é bom? Você acredita nisso? Se não, por quê? Como você acredita? 2. Depois dos apóstolos, alguma pessoa poderia ou pode escrever e acrescentar alguma coisa à Bíblia? Por quê? E 3. Quem é Jesus? Porque nós vimos que a grande controvérsia está na pessoa de Jesus aqui, então nós precisamos saber quem é Jesus. Deus abençoe, boas reflexões.